Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a questão número 2 da prova da segunda fase da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas antes de mais nada, meus amigos, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, compartilhem e acionem o sino de notificações. Olá, pessoal. Essa é uma questão, na minha opinião, muito peculiar, muito do dia a dia do direito do trabalho. Eu, inclusive, recentemente, eu tive uma causa praticamente idêntica a esse caso. É por essas e outras que eu falo que a prova da OAB, ela trabalha muito dia a dia e ela quer saber se o candidato ele está preparado para se tornar um advogado e militar na Justiça do Trabalho. Olha só, pessoal, no caso de hoje, o enunciado da questão falava do Kleber, falava que o Kleber era um motorista profissional, trabalhava numa empresa, ele foi contratado da empresa. A partir do momento que ele foi contratado para ser motorista urbano, ele não assinou nenhum documento, isso tem que ficar muito claro, ele não assinou nenhuma espécie de documento, nenhum contrato de trabalho ou outro documento de qualquer outra espécie. Em que pese isso, a carteira de trabalho dele, a CTPS, foi assinada. Ele começou a trabalhar no decorrer de 2 semanas de trabalho. Ele foi chamado para fazer um exame toxicológico. Esse é um detalhe muito importante do enunciado da questão. Ele foi chamado para fazer esse exame toxicológico. Ele fez esse exame toxicológico. Até aí, tudo bem. Só que, infelizmente, um tempo depois, ele estava desatento e ultrapassou um sinal luminoso. Ele ultrapassou o sinal. Logo após esse período, a empresa ela recebeu uma multa do Detran referente a essa ultrapassagem do sinal luminoso. O que a empresa fez? Pegou essa multa e descontou essa multa de forma integral do salário do Kleber, do reclamante Kleber. Essa multa totalizou 10% do salário do Kleber. E ele procurou o advogado, você, para saber os direitos dele, se essa multa era legítima. Ele queria saber em relação ao exame toxicológico, ele queria saber se esse desconto era devido ou se era indevido. Eram essas as dúvidas do Kleber para o advogado. E a partir daí nós vamos dar essas respostas conforme o provável gabarito do OAB. A primeira pergunta era aquela que ele queria saber o seguinte: a empresa ela pode descontar do contra-cheque do salário do reclamante, do salário do funcionário? No caso do Kleber, houve um desconto por quê? Porque ele desavisadamente, ele não teve atenção, ultrapassou o sinal luminoso, a empresa de transporte urbano recebeu a multa e ela não aceitou pagar essa multa. Quem estava dirigindo era o motorista Kleber e descontou ele. Ele quer saber se isso é devido ou não. A resposta da pergunta A, meus amigos, é não. Esse desconto dessa multa não era devido. Por que não é devido, meus amigos? Porque conforme reza o artigo 462, parágrafo 1º da CLT, para que haja qualquer espécie de desconto no salário do reclamante, tem que ter a concordância do funcionário. E vocês lembram lá no início, quando eu conversei com vocês, lá no início do enunciado da questão, ele não assinou
nenhum contrato de trabalho e nenhuma outra espécie de documento. Então, ele não assinou nada que informasse a ele, por exemplo, que poderiam ocorrer descontos em casos de prejuízo para a empresa. Isso aí é muito comum quando o funcionário ele assina o contrato de trabalho. É normal que em uma cláusula lá do contrato de trabalho vai estar informando que caso esse funcionário cause algum prejuízo para a empresa, ele será descontado. Só que, no caso concreto, no caso do Kleber, ele não assinou nenhum documento, nenhum contrato de trabalho e nenhum outro tipo de documento. Então, se ele não assinou nada, não foi nada confirmado, nada acordado, nada pactuado entre o Kleber e a empresa. Então, a empresa, infelizmente, ela não poderá fazer nenhuma espécie de desconto, porque isso em nenhum momento foi acordado entre a empresa e o Kleber, com base no artigo 462, parágrafo 1º da CLT. Tudo bem, pessoal? A segunda pergunta que o examinador ele queria fazer para o candidato era o seguinte: lembra que nós conversamos que após 2 semanas de trabalho, o Kleber ele foi submetido a exame toxicológico? Ele veio para você, advogado, dizendo o seguinte: doutor, eles me obrigaram a fazer um exame toxicológico, eu acho que isso abala a minha honra, isso eu tenho direito à indenização, a dano moral. Doutor, eu tenho direito a alguma indenização por dano moral por ter sido submetido a esse exame toxicológico? A resposta é não, meus amigos. Ele não terá direito a pedir nenhuma indenização por dano moral, porque isso não gera dano moral, meus amigos. E digo mais, e digo muito mais, na CLT, o motorista profissional empregado, ele tem que realizar exame toxicológico, sim, num período, pelo menos um exame a cada 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, acho que é basicamente isso. Essas informações estão previstas na CLT, no artigo 168, parágrafo 6º, e no artigo 235B da CLT. Vocês sabem que com a reforma trabalhista e com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, o motorista profissional ele ganhou uma relevância a mais, e o legislador, seja da seara trabalhista, seja do Código de Trânsito, ele jogou uma luz nesse profissional e criou-se ali algumas exigências, até mesmo para tentar minimizar os acidentes de trânsito. E com base nisso, com base no Código de Trânsito Brasileiro, se você procurar no artigo 168, parágrafo 6º e artigo 235B da CLT, tem essa obrigatoriedade de fazer esse exame, tem essa espécie de autorização. Então, logicamente, o pedido, o questionamento do Kleber não vai prosperar. Ele não terá direito a um pedido de indenização por dano moral. Tudo bem, meus amigos? Essas foram as 2 perguntas da segunda questão da prova do OAB. Eu espero que vocês tenham entendido essas explicações. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. Então, meus amigos, vamos lá para os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.